Olá! O meu nome é Gleice Dutra e você está no Casa Criativa 2021. Seja muito bem-vindo! E se você ainda não é um inscrito, se inscreva para receber as novas notificações. E o meu muito obrigada! E hoje eu quero compartilhar com vocês essa delícia de bolo de morango com chantilly, que fica um espetáculo de tão gostoso. Então chega de delongas e bora lá pro vídeo. Olha só, pessoal, eu vou passar para vocês um recheio que é coringa, é um creme básico para bolos de fruta. Inclusive, quando eu trabalhava com confeitaria em São Paulo, esse era um dos meus cremes favoritos para trabalhar com um bolo de morango, que era um sucesso de vendas, hein? Esse creme também é muito utilizado no bolo de abacaxi, no bolo de paçoca, então, ó, bolo de limão. Então vocês vão pegar um truque aqui bem segredinho mesmo, bem caprichado, que eu vou passar hoje para vocês assim, ó, no passo a passo. E se você ficar ligadinho até o final, você vai aprender a confeitar esse bolo junto comigo. E olha, é um bolo maravilhoso. Esse bolo de morango é um bolo que vende muito. E se você fizer para vender, eu tenho certeza que vai ser um sucessão. Ó, eu tenho aqui na minha panela uma lata de leite condensado. Eu deixei até aqui para vocês verem que eu passo 3 gemas na peneira, porque eu tiro aquela película que fica no ovo para não dar cheiro. Então agora eu vou colocar aqui na minha panela. Gente, fogo desligado, tá? Eu vou colocar as gemas, coloquei um pouquinho de leite para que elas ficassem aqui bem homogêneas e vou misturar. Coloquei aproximadamente 250 gramas de leite. Vou colocar também, ó, o restante do leite. Mas antes eu vou acrescentar aqui 3 colheres de sopa de amido de milho. Recapitulando aqui, pessoal, ó, eu tenho uma lata de leite condensado, 3 gemas passadas pela peneira, 3 colheres de sopa de amido de milho. Vou misturar bem e vou adicionar meio litro de leite. Vou colocar também 1 colher de sopa de essência de baunilha. Agora eu vou cozinhar isso aqui até engrossar. Agora que o creme já engrossou, deu uma boa cozida, eu vou colocar em uma vasilha, vou cobrir com plástico filme e vou levar à geladeira até ficar consistente. E ele fica assim, ó, bem durinho, e o plástico sai sem nenhuma dificuldade de cima, tá? Agora eu vou transferir isso aqui para a batedeira. Olha só, e eu vou estar adicionando também meia caixinha de creme de leite. Vou bater essa mistura até ficar bem homogênea. E o creme já está pronto. Agora eu vou transferir isso aqui para um saquinho, porque ele vai me facilitar muito na hora de confeitar o bolo. Gente, isso aqui é uma dica super prática. Se você tem aí aqueles saquinhos de colocar alimento que seja mais durinho, tá? Tem que ser mais durinho. Você pode estar utilizando para fazer aí a colocação de recheios, de polpas de fruta e guardar no freezer ou na geladeira com mais facilidade. Olha só, eu utilizo o saquinho, que ele vai me facilitar muito a vida na hora de rechear esse bolo. E eu vou mostrar para vocês na prática. Fique ligadinho aí.
Agora, pessoal, nós vamos fazer a higienização desses morangos. Os morangos eu compro assim, ó, de caixinha. Então, eu vou estar utilizando 3 caixinhas de morangos selecionados. Esses daqui estão bem sequinhos, não tem água no fundo da bandeja. E eu vou colocar numa travessa com uma borrifada. Eu utilizo isso aqui, ó, uma borrifadinha de água sanitária. E vou deixar descansando por 15 minutos, tá? Enquanto isso, nós vamos preparar o bolo. O bolo, eu vou deixar a receita aqui na descrição do vídeo. Não fiz o bolo junto com vocês, porque eu tenho já a receita deste bolo aqui no canal, que é o bolo Heineken, que eu já fiz um bolo aqui com a mesma massa. Então, eu vou passar o link da receita da massa do bolo, que fica um espetáculo essa massa. Olha só, ela tem 8 centímetros e ela dá para fazer até um bolo de 5 quilos. Então, gente, vale a pena pegar a receitinha desta massa, hein? É uma massa super básica para bolo. Aqui eu desenformei, vou fazer este bolo aqui, ele redondinho, e vou tirar a tampa. Eu sempre faço isso, gente, sempre retiro a tampa. Dou uma descascadinha no bolo na lateral, faço assim uma limpezinha da casquinha deste bolo, tá? É o meu jeito de trabalhar. Eu gosto de fazer assim porque é o meu diferencial, vamos se dizer. E dá super certo. Fica super macio, o bolo fica mais apresentável, recebe mais a rega da calda e fica super bonito na hora do corte. Então vamos lá acompanhando os passo a passo, as dicas, e você faz aí na sua casa e depois coloca aqui nos comentários para mim. Olha que bolo mais fofinho. Vou pegar o bolo e vou transferir aqui para esta tábua de corte, que é uma tábua de vidro. E vou retirar o papel que eu coloquei no fundo, que eu só forrei a forma com esse papel manteiga. Então eu tô retirando e agora eu vou descascar este bolo, como eu falei para vocês, tirar o excesso dessas casquinhas e deixar esse bolo pronto para receber o recheio. Morangos higienizados, eu já separei alguns aqui que vão servir de guarnição para cobertura do bolo, e o restante eu vou picar em pedaços pequenos por 2 motivos. Primeiro é pela facilidade na hora do corte do bolo, e segundo é pela estética desta fatia, ela vai ficar mais bonita e mais apresentável. Vou adicionar agora 1 colher de açúcar refinado para cada caixinha de morango, que tem aproximadamente 600 gramas de morango. Então, é 1 colher de sopa para cada 200 gramas, tá? Então, vou deixar isso aqui na geladeira, porque ele vai sorar. Ele vai soltar uma calda e é com esta calda que nós vamos regar o nosso bolo. Ele vai ficar na geladeira por aproximadamente 1 hora. Após esse tempo, nós vamos agora preparar o nosso bolo. Eu coloquei aqui no fundo dessa forma um plástico celofane e eu vou começar agora a montagem. Prestem atenção nesses detalhes que são muito importantes. Eu vou colocar aqui o recheio de morango. Olha só como ele fica aguadinho aqui, ó. Essa caldinha faz toda a diferença no recheio do bolo. Então eu vou espalhar aqui o morango com essa caldinha. Eu vou utilizar a metade desses morangos aqui nessa parte de baixo e a cobertura de baunilha. Também a metade do que eu preparei aqui
para fazer essa primeira camada de recheio. Viu como fica muito mais prático quando colocado no saquinho? A gente não suja a mão, então isso aqui é uma dica super importante. E também o recheio ele fica espalhado de forma uniforme, né? Então fica muito mais prático na hora de confeitar e de rechear um bolo. Eu vou fazer o mesmo processo com a outra camada. Depois disso, pessoal, eu fiz uma caldinha com metade, 50% de leite condensado e 50% de leite integral. Vou mexer isso aqui e vou fazer uma rega para essa parte de cima, que no caso aqui, quando eu desenformar, será a parte de baixo do bolo. Então, é importante lembrar que essa parte que ficou para cima vai ser a parte da base inferior do bolo. Faço uma rega bem feita aqui para que esse bolo fique bem molhadinho e com aquele gostinho de quero mais. Vou pegar o plástico filme e vou envolver este bolo, vou deixar na geladeira por no mínimo 3 horas até que ele fique bem geladinho, ou 1 hora no freezer. O bolo já está geladinho e eu vou fazer agora a retirada deste plástico e fazer a cobertura deste bolo, a confeitaria deste bolo juntinho com vocês. Aqui agora eu vou acertar o recheio, que ele ficou bem recheadinho. Olha só, gente, a camada de recheio que ficou esse bolo. A mesma camada de bolo, a mesma espessura, é a mesma espessura que eu tenho de recheio. Ficou sensacional. E fica um bolo super úmido, muito gostoso mesmo. E para este bolo, que tem aproximadamente 4 quilos, eu vou estar utilizando 2 caixinhas de 200 ml de chantilly pronto, aqueles chantilly de caixinha. É muito simples, é só bater na batedeira, então eu não vou passar esse processo aqui para vocês. Ele fica bem consistente, ó. E nós vamos espalhar isso aqui em volta do nosso bolo e por cima. Com a primeira camada de chantilly já passado e nivelado o bolo, eu vou vir com um bico 1M da Wilton e vou fazer aqui, ó, uma pressão e levando o bico para cima. Vou fazer isso em toda a volta do bolo. Agora eu tenho mais um truquezinho, é o uso deste barbantezinho aqui, ó. Eu vou medir o centro do bolo, vou fazer um X aqui e vou cruzar, de forma que vai ficar aqui 8 partes, como se eu estivesse dividindo uma pizza. Isso vai me ajudar na hora de fazer a decoração do nosso bolo. Olha só que truque bacana! Ask me how we got here, 'cause you don't know how. You say we're taking on water, yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown, but we both know how to swim, no. E parabéns pra mim, que tive o privilégio de comemorar mais um aninho de vida este início de mês. E olha só,
com essa delícia de bolo super recheado, massa fofinha. Sabe aquele bolo que você come e fica pensando, nossa, que delícia, bolo leve e muito gostoso. Gente, façam. Servidos, essa fatia aqui representa todos vocês na minha casa. Meu muito obrigada por assistir e até a próxima. Tchau, tchau. I know I'm not easy. I try to give out your mind, and there are days I hate you, but baby, you're still mine. And now we have the best times, no matter what.